Bom dia, nobres pares. Agradecer à vereadora Gladys Frisso pela cedência do espaço. Oportunamente estarei retribuindo a gentileza. Quero tratar aqui de um projeto de lei que eu protocolei, que foi matéria nas rádios, em algumas rádios aqui do município. Hoje o próprio Jornal Pioneiro também repercute. Projeto singelo e que dialoga com a questão dos combustíveis. Nós temos vivido um grande problema no Brasil, que já foi, inclusive, objeto de 2 moções aqui na casa, através da liderança do vereador Adiló, que é a questão do aumento do gás, o aumento desenfreado dos combustíveis. Sem querer aqui fazer uma disputa de versão, mas nós sabíamos que no governo anterior, e que foi alvo, enfim, de um golpe parlamentar, havia uma política de governo que controlava esse reajuste dos combustíveis. Isso aconteceu durante muito tempo, e isso, inclusive, foi um dos fatores que depois, em 2014, quando ocorreu uma alteração significativa do barril de petróleo, e, portanto, a Petrobras, naquele momento, teve que passar a praticar alguns aumentos. Ali, inclusive, foi, sim, um ponto matemático em que houve toda uma reversão contra o governo, principalmente pelo aumento dos combustíveis. As pessoas achavam que aquilo era algo maléfico. Agora, o que se vê nesse governo interino é um aumento quase toda semana. Nós já temos o gás de cozinha em torno de R$80. E eu falo isso para me somar aos pares que têm se resignado em relação a essa situação, têm se rebelado. No entanto, devo confessar que o nosso braço é curto e nós não conseguimos alterar essa situação do aumento dos combustíveis. Não aqui pela esfera municipal. Feito esse preâmbulo, eu quero aqui me focar naquilo que nós, enquanto âmbito municipal, podemos fazer. E eu protocolei um projeto que é muito simples. Ele diz, em síntese, o seguinte, que o posto que comprovadamente adulterar o combustível vai ter o seu alvará cassado por 5 anos. Aí tem algumas questões que até preciso dessa oportunidade da tribuna para poder explicar melhor o projeto. Primeiro que, obviamente, mesmo que essa casa aprove a lei, nós precisamos que o Executivo tenha interesse nesse assunto. Porque o Poder Executivo, seja com a Agência Nacional de Petróleo, seja com a academia ou com alguma entidade, vai ter que se conveniar para que essa entidade possa, sim, fazer a apuração da qualidade do combustível. E não com data e horário marcado. Tem que haver um processo profundo de fiscalização. E também um outro elemento que, obviamente, não podemos olvidar dele, que é a necessidade de propiciar a ampla defesa ao posto que, eventualmente, for acusado dessa adulteração. Porque o que nós temos visto hoje é que se paga um valor caríssimo pelo combustível e não se tem controle nenhum sobre a qualidade do mesmo. Não se tem como o consumidor é hipossuficiente. Existem casos, por exemplo, e eu não quero aqui eu não gosto de ficar falando em causa própria, mas o carro tem 60 litros o tanque, às vezes vai abastecer 62, 63. E eu não estou afirmando que existe uma burla por parte de alguns postos. Mas estou dizendo que o cidadão tem que ter mecanismos eficientes de controle para saber que a quantidade é aquela e que a qualidade é a correta. E é um assunto em que o município pode sim se debruçar, se tiver essa lei aprovada. Nós vamos precisar, como eu disse, do apoio do Poder Executivo, que vai executar essa lei. Mas é uma lei singela, mas que vai trazer um instrumento de fiscalização por parte do cidadão. E aquele posto que comprovadamente tiver sido constatado que o combustível é adulterado, vai ter o seu alvará cassado por 5 anos como uma espécie de punição. E a partir disso que sirva de alerta para que os demais possam agir dentro de uma ética e de uma idoneidade. Como parlamentar, nós temos que ter o zelo aqui, a responsabilidade, que ao protocolar esse projeto e ao fazer essa fala, eu não estou afirmando que há combustível adulterado em Caxias.
O que eu estou falando é que o consumidor é a parte hipossuficiente e não tem como fiscalizar. Existem grandes redes como o Carrefour, que anuncia a gasolina comum a 2,39, a 3,39. As pessoas correm lá para comprar, quando chega lá não tem a comum, só tem a aditivada. Então existem algumas formas que vão sim causando um ônus ao consumidor, e visto que é um dos itens mais caros no orçamento das famílias, que é hoje pagar a gasolina, pagar, enfim, o combustível, nós precisamos ter meios de fiscalizar. Então, sem mais delongas, queria apresentar aqui esse projeto, que já está protocolado. Entendo, e nesse sentido tenho aqui que parabenizar as comissões, que têm trabalhado de uma forma ágil, mas entendo que se nós tivermos como foco aprovar esse projeto, nós estaremos sim tendo um instrumento em Caxias para fiscalizar e ato contínuo, obviamente, sensibilizar o Executivo para que aplique a lei em caso de ser aprovada. Vereadora Diló, por favor. Obrigado, vereador Rodrigo. Acredito que seja de extrema importância seu projeto. E eu não tenho dúvida que o Executivo vai acolher, porque, se eu me recordo bem, o atual prefeito, quando vereador, tentou inclusive um projeto de lei para a questão do odor que vinha no momento do abastecimento. Então, se ele estava preocupado com o cheiro do combustível para o frentista, imagine com a qualidade. Então, eu tenho certeza que o seu projeto será bem acolhido e será colocado em prática. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Bem lembrado. E eu acho importante, porque se o hoje prefeito, então o vereador, tinha essa preocupação, tenho certeza que será mais um aliado. E nós temos que, cada vez mais, dar instrumentos para a nossa população de fiscalizar. E, obviamente, que essa fiscalização vai ser feita por esse convênio que o município terá que fazer, porque, obviamente, não vai chegar o cidadão lá pedindo combustível e também não vai ter meios de fazer essa análise. Mas uma lei muito tranquila. Tem a punição, tem o método, que obviamente é um convênio, vai gerar um custo para o município, mas também é um papel do município proteger os seus cidadãos, inclusive sobre esse aspecto. E vai ficar garantido, até porque é um preceito constitucional e nunca é demais repisar na lei municipal, a ideia de garantir e propiciar a ampla defesa ao posto eventualmente acusado. Então, senhor presidente, agradeço o espaço, novamente agradeço a vereadora Gladys Frisso e, então, faço a divulgação desse projeto que já está tramitando nessa casa e que, no meu entendimento, é uma oportunidade para nós aprovarmos uma matéria nesse sentido. Legal, constitucional e que pode ser aprimorado o projeto pelos pares, se assim entenderem. Obrigado, senhor presidente. Era isso.